Então, pessoal, eu estava vendo aqui uma matéria do site Notícias da TV, o qual eu acompanho de vez em quando. Eu até já havia soltado um vídeo algumas semanas atrás, falando que o dono dele, que é o Daniel Castro, passa pano para a ditadura do Xandão e tudo mais, certo? Aí então eles haviam soltado de que o nosso querido coach Pablo Marçal, o Pablo, aquele que havia sido o principal nome, havia sido o maior destaque das eleições para prefeito daqui de São Paulo, né? Certo? Inclusive pessoas de lá de fora também comentaram sobre a atuação dele, mas infelizmente, né, ele acabou fazendo essas eleições aí como se fosse uma espécie de laboratório para conseguir algo mais lá para frente, porque pelo que eu havia sacado ele quer ser presidente do Brasil, certo? E então ele utilizou essas eleições aí, né, para se exibir para frente de todo mundo. Eu até entendo que teve pessoal falando que, mas acontece que a Marina Helena ela era a candidata perfeita aí para que as pessoas da direita pudessem votar, né, e tudo. Porra, o cão tá me atrapalhando aqui. E só que acontece que, porra, cara, independente do Pablo Marçal tá lá nas eleições ou não, ela não conseguiria êxito. E por que não? Porque ela não tem um pingo de carisma. Infelizmente a gente tá em um país onde... eu falo infelizmente, cara. Eu falo infelizmente. Por mais que você possa falar que, porra, mas se não fosse o carisma, o Jair Bolsonaro não seria presidente, né? Mas acontece que ela nem... cara, eu não vou dizer, não vou desmerecer ela, mas além da falta de carisma, ela não tem um empenho de oratória, né? A oratória dela é péssima. Ah, mas e o Bolsonaro também não tem uma boa... Ok, mas no caso dele, ele se sobressaiu pelo carisma, e pelos memes que acabaram circulando aí em diversos pontos da internet, isso aí muito antes do cara ser eleito presidente. Ele se deve-se à internet, o sucesso do cara, em relação às eleições de 2018. Infelizmente também a Marina Helena é desconhecida do grande público, certo? Então, pô, você pega lá o paulistano médio, né, o cara que tá na cidade de São Paulo, porra, ele não sabe quem é ela, ele nunca ouviu falar nela, certo? Então tá numa situação completamente diferente da do Bolsonaro. Ah, mas o Marçal também as pessoas não sabiam sobre ele até ontem, tudo sim, cara, mas ele se sobressaiu pelo carisma, pelas palhaçadas as quais ele havia feito nos debates. Entendeu agora? Certo? Aí então eu li aqui que ele acabou surpreendendo por quê? Porque ele quer concorrer a uma vaguinha de apresentador em um programa do SBT chamado Casos de Família. Eu acho que até os ETs que estão além do sistema solar sabem muito bem que programa seria esse. É aquele programa com barracos armados, com atores contratados, certo, para passar veracidade. Ele é tão real quanto as pegadinhas do João Kleber. Então um cara quer ser apresentador desse programa de merda que o SBT vai ressuscitar, certo? E ele vai disputar isso aí, vai ter que disputar de novo, né, com alguém para alguma coisa. Com a Jojo Todinho, que até recentemente se colocou como uma preta de direita, e com a Cariúcha, que seria uma espécie de Jojo Todinho 2.0, não, Jojo Todinho do B, certo? Porque também não tem um carisma da Jojo, né? Mas enfim, cara, eu tava pensando assim, por mais que seja um cara bastante imprevisível, né? O sujeito, nisso aí ele cagou no pau, né? Ele cagou no pau, eu até entendo que, ok, você ser um apresentador de TV aberta e ainda mais de um canal que, por mais que a audiência esteja um lixo hoje, isso aí vale para todo mundo. Ele ainda continua sendo bem assistido, ainda mais pro pessoal que é mais conservador e tudo mais, né? Mas de qualquer forma, cara, isso aí acaba sendo um tiro no pé, por quê? Porque ele acabou fazendo com que aquela pecha de falsário, certo? Inclusive citaram isso aí criminalmente, né, pra cima do cara, ela vai coincidir com um programa ao qual eu havia acabado de falar. É cheio de armações, é cheio de mentiras. Ou seja, ele vai atrair muito mais repercussão negativa pra cima dele. Certo? Então eu acho que o Caso de Família seria o último programa ao qual o Pablo Marçal, né, poderia estar apresentando, cara, deveria estar apresentando, né? Ah, mas acontece que o SBT, ele tá descaracterizado pra cacete por conta das filhas do Silvio Santos. Sim, ele tá descaracterizado pra cacete, isso aí desde muito antes do Silvio falecer. Elas já estavam fazendo esse tipo de trabalho. Inclusive elas cometeram aquele erro crasso que também a Globo tá fazendo e tá insistindo com isso aí, né? De você colocar influencer pra TV aberta, cara.
certo? Uma coisa é o pessoal que acompanha essa galera pela internet, outra coisa é o pessoal que assiste televisão. Porque ainda tem uma certa diferença. Você pega aqui as tias do Zap, elas, pelo que eu havia sacado, eu posso estar completamente enganado, ainda mais hoje que está tudo mudado, né? Elas ainda frequentam bastante a audiência da televisão, certo? Elas não dão tanta atenção assim para a internet como o pessoal jovem e como o pessoal que acompanha esses influencers aí. É só você ver que o programa do Lucas Neto no SBT acabou flopando, enquanto o da Virgínia Fonseca, que também é uma grande influenciadora brasileira, né? E tem dinheiro pra cacete, ele se mantém, né? Se mantém no limite do, digamos assim, aceitável pra audiência, né? Agora o do Lucas Neto flopou, até porque o público infantil hoje em dia não dá tanta atenção pra TV como dá atenção pra internet. E a TV tinha facilitado pra caramba pra que tivesse esse tipo de troca, por quê? Porque você nem tem mais apresentadores infantis, cara, de programas infantis. Uma das filhas do Silvio tá apresentando aquele Bom Dia, ficou apresentando esse Bom Dia e Companhia aí por um tempasso, certo? Por um tempasso. Você acha que teria alguma identificação para criança? Eu acho que não, cara. Eu até entendo que o Pablo Marçal é inconfiável pra cacete, certo? E ele teve sorte nas últimas eleições para prefeito de São Paulo, por quê? Porque, além do cara ter falado grosso contra a gente, que também não valia absolutamente nada, certo? Ele pegou aquele pessoal bolsonarista da direita que não queria votar em um pandemia, um desgraçado como o Ricardo Nunes. Ele pegou gente como o Rodrigo Constantino, ele pegou gente como o Nicolas Ferreira, e eu também votei nele. Eu não me arrependo disso aí. E pra mim, certo, no segundo turno, tendo Ricardo Nunes e Boulos, você acha que eu iria votar em um dos dois? Acabei votando em branco. Eu votei em branco e o Marçal utilizou aquela eleição ali pra galgar algo mais na frente. Porque, cara, eu não posso ser prefeito, eu posso arregimentar o pessoal aqui, né, pra me apoiar e tudo mais, só que da mesma forma foi uma cagada ele ter colocado aquela questão do laudo falso. Aquilo ali foi o que havia queimado ele. Mas mesmo assim ele havia ganhado mais de 1 milhão de votos. Você acha que gente como Kim Kataguiri ganharia mais de 1 milhão de votos numa eleição para prefeito? Claro que não, cara. É claro que não. Então, cara, eu penso assim, o Marçal havia sido inteligente de um lado e havia sido burro do outro. Ele havia falado no Flow, inclusive, né, que todo aquele personagem o qual ele havia soltado nas últimas eleições, todo aquele histrionismo ali era de fato personagem, não era ele mesmo, né? Ele meio que assumiu isso aí pro Igor 3K. E burro foi da forma a qual ele havia saído das mesmas eleições. Ele havia metido lá aquele laudo falso. E claro que quando o cara for reivindicar a sua candidatura à presidência, quando ele estiver nas eleições e tudo, as pessoas vão cobrar esse passado dele. Vão cobrar isso aí. Certo? Então eu penso assim, ele não foi de todo sábio. Certo? Ele não foi de todo sábio. Eu até entendo que, o cara não quer de fato ser prefeito de São Paulo, né? Mas sair daquela forma, cara. Sair daquela forma, o cara havia se embananado tudo. Ele havia se embananado tudo. Então é isso, agora vai disputar aí um carguinho de apresentador de um programa de merda. Então, cara, agora pra encerrar de fato, olha só, o José Luiz da Atena, aquele cara lá que havia metido a cadeira em cima do Marçal nas últimas eleições, né? É funcionário do SBT, cara. Hoje em dia ele é funcionário do SBT, ele trabalha pro SBT. Aí você imagina, cara, se o Marçal conseguiu o emprego de apresentador de lá, você imagina os dois aí se esbarrarem nos corredores da emissora, cara, o tamanho do constrangimento que seria, né? Você imagina o tamanho do constrangimento. Eu acho que nem caberia na própria emissora, cara. Eu até entendo que tem aquelas questões de profissionalismo e tudo mais, mas os dois aparentemente são grandes antagonistas, cara. Claro que também, né, em qualquer empresa você tem que conviver com o seu oponente, com uma pessoa que você não gosta. Eu também entendo o porquê das irmãs Abravanel quererem que o Pablo seja um apresentador e tudo, mas se bem que ele vai ter que concorrer de qualquer forma, né, cara, para ser apresentador, certo? Como eu havia falado de começo, né, ele vai ter que concorrer com a Cariúcha e com a Jojo Todinho. Mas o que? Você imagina assim, o cara ganhar, né, essa disputa
Aí vai ter que se deparar com Datena todo dia, parceiro. Vai ser uma... Eu nem sei o que eu vou falar, cara. Certo? Nem sei o que eu poderia falar. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Datena. Vai. Não.